bem-vindos à Netcom. Estamos no nosso curso sobre produção de artigos científicos. Eu sou Paulo Fernandes e agora estamos na nossa segunda aula. Nessa aula nós vamos ver as partes de um artigo científico, os elementos, claro, de uma forma geral, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Lembrando que, para você ter um melhor aproveitamento, procure um local mais calmo, assista o vídeo e tire as dúvidas conosco, ok? Então no artigo nós temos os elementos pré-textuais. Para elementos pré-textuais nós temos o título da revista, nós temos o DOI, que é o Digital Online Identification, o identificador online digital, ok? Nós temos o título do artigo, autores, vínculos, resumo, palavras-chave, abreviaturas, data de submissão, data de aceite, entre outros. Então aqui nós temos um exemplo, um artigo que foi publicado esse ano. Então, será que nós conseguimos identificar esses elementos pretextuais? Nós temos aqui o título da revista, certo? Do journal. Nós temos aqui o DOI, no caso esse é o endereço desse artigo. Nós temos o título do artigo, os autores do artigo, veja que faz referência a 1, 2, 3, que é justamente a instituições que estão vinculadas à vinculação desses autores. Nós temos também alguns dados, por exemplo, o dado do ano, qual é a editora, certo? O tipo de mídia. Nós temos aqui o abstract, que é o resumo do artigo, nós vamos ver isso bem direitinho. As palavras-chave também, keywords. Nós temos a abreviatura, ok? E outras indicações, como por exemplo a editora e a publicação online quando foi realizada. Tudo isso são os elementos pré-textuais. No artigo, as revistas elas fornecem geralmente um template, um formato padrão. E aqueles que não oferecem um formato padrão, eles têm um pequeno manual para o autor, dizendo qual o tipo de fonte, que fonte deve ter, que tipo de letra, qual o tamanho dessa fonte para o título, para o nome dos autores, para a vinculação, para o título do abstract, para o próprio abstract, para as keywords, tudo ele já tem indicado. Você apenas tem que preencher de acordo com aquele padrão. Alguns já fornecem esse template e você faz apenas reescrever os seus dados, não é? Aquilo que você fez em cima daquele modelo já determinado, já pré-determinado. Ok? Então, dos elementos textuais para os elementos dentro do texto, nós vamos encontrar a introdução. A introdução ela precisa, necessariamente, ela tem uma revisão da literatura rápida com o estado da arte. Ou seja, o estado da arte é como as pessoas resolvem aquele problema ou pesquisam aquilo que eu estou pesquisando. Que nível chegaram? Como é que começou, geralmente, as primeiras pesquisas, e como está agora a pesquisa dentro daquele tema que eu estou trabalhando. Uma parte de fundamentação teórica é interessante, mas de forma rápida, porque ela vai ser melhor tratada nos materiais e métodos. Nós vamos ver que a introdução também ela requer que sejam apresentados o objetivo do trabalho, assim como no abstract tem que ter lá o objetivo do trabalho, o que se propõe. Uma parte também da metodologia pode estar na introdução, rapidamente como será feito, e uma divisão do trabalho no último parágrafo. É interessante que se tenha toda a introdução, requer que você diga, olha, além dessa introdução, ainda esse trabalho é composto por mais materiais e métodos, comentários sobre detalhes e discussões de determinado tema, e as considerações finais. Então, você tem os materiais e métodos, como você diz, o que é que você usou para chegar naquele resultado, para fazer aquela pesquisa chegar naquele resultado, que métodos foram utilizados, que materiais, onde foi feito, em que laboratório foi feita aquela determinada pesquisa ou desenvolvimento daquele material ou aquela teoria. A fundamentação teórica tem que estar aí, com as equações, se for necessário fotos, fluxogramas de funcionamento, se você estiver trabalhando com códigos, com pseudocódigo que foi utilizado. Os resultados que foram adquiridos também é uma outra seção, resultados e discussões. Alguns trabalhos dividem como resultados em outra seção de discussão, ou pode estar numa seção apenas, onde é dito o que foi que você conseguiu com a sua pesquisa,
E como é que você entende essa pesquisa? Como é que você insere ela no panorama científico? E terminando com as considerações finais, onde você pode fazer um resumo do que foi dito, que foi feito. Esse trabalho foi feito assim, feito essa pesquisa sobre esse tema, dessa determinada forma, unida à metodologia, e chegou-se a esses resultados que são interessantes ou não. Então aqui geralmente tem uma opinião do autor sobre isto. Aqui nós temos alguns elementos textuais, por exemplo, a introdução, onde faz o primeiro contato com o tema, as citações do estado da arte, a metodologia é necessário também ter, a metodologia mostrar como é que ele foi resultado, como é que chegou-se aquele resultado, perdão. Temos ainda os resultados e as discussões. Você não precisa necessariamente colocar resultados e discussões, pode chamar apenas pelo título daquilo que foi desenvolvido. E as conclusões ou considerações finais. Mais interessantes considerações finais, porque você muitas vezes não chega a uma conclusão em si, mas considerações sobre aquilo que está sendo pesquisado ou que foi pesquisado. Nos elementos pós-textuais nós temos as referências, muitas vezes, geralmente não é utilizado, mas tem um glossário. Você pode ter apêndice, anexo e agradecimento, onde apêndice é aquilo que você produziu, mas não entrou no texto, uma foto geral, um fluxograma que não coube no texto, um código que você pode colocar no final, que o texto ficaria longo demais. No caso, nesse caso é o anexo. O apêndice é algo que não foi produzido por você, enquanto o anexo foi produzido por você. O apêndice é algo que você pegou de terceiro e você tem o direito, ou o autor ou a empresa deu o direito para você usar aquilo ali de forma livre. No caso, um datasheet, você pedir a liberação, pode colocar parte daquele datasheet para corroborar o trabalho que você está fazendo. Okay? E nas referências nós colocamos geralmente os agradecimentos às instituições que contribuíram com o desenvolvimento daquele texto. E nós temos as referências, está vendo? Uma forma de citação das referências, nós vamos ver que são vários tipos, depende muito da revista, depende do periódico ou congresso que você está submetendo, ele vai dizer o modelo que ele quer. No Brasil, para muitos são utilizadas referências da BNT, para outros em ciências da natureza, posso utilizar o padrão do I3E ou qualquer um outro. Okay? A APA e tudo mais. Nós temos aqui um pequeno exercício. Nós vamos disponibilizar esse artigo, sai no destrutivo, e é interessante que você consiga identificar os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E já vá também fazendo a sua pesquisa, selecione o seu tema e já comece a colocar os elementos pré-textuais no seu tema. Por exemplo, um tema, vamos pensar num título, quem é o autor, quem vai lhe ajudar a fazer. Então coloque também, pensar na introdução, o que é que vai ser pesquisado, pensar na metodologia, pesquisar os artigos que estão relacionados com aquele tema que você está pesquisando, livros, capítulos de livros ou artigos. Okay? Agradeço a todos pela atenção e tenham bons estudos.